Pastor Osmar, pastor da Igreja Batista Nova Vida. Eu dei um break aqui porque eu já ia dizer Vida Nova, eu sempre confundo. E ele tá bonito, esse jovem aqui, né? Hoje nós estamos tendo aquele dia da juventude, onde os jovens estão conduzindo, na verdade é um final de semana da juventude, ontem o dia todo de oficinas, ontem à noite jovens e adolescentes reunidos aqui, e hoje os jovens e os adolescentes vão estar conduzindo todos os nossos cultos. E nós chamamos um jovem, pastor Osmar, para trazer a mensagem para nós. Ele foi pastor de jovens na Igreja Batista do Bom Retiro durante um bom tempo, e agora ele é o pastor titular da Igreja Batista Nova Vida. Então ele vai trazer a mensagem para nós, e eu gostaria de orar por ele, pela igreja, por nós, para que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos, diante do Senhor, nos render. Queremos, Pai, que a luz do Senhor brilhe, como nós acabamos de cantar. Ó Deus, e que o mundo ouça, Pai, que existe um povo separado, salvo por Ti, e que esse povo está sendo usado para levar salvação a todos, Pai, a todos. Por isso, nesse instante, queremos, Pai, ouvir a Sua palavra, a Sua mensagem aos nossos corações. Usa a vida do pastor Osmar, Pai. Usa, capacita, enche com Teu Espírito Santo, e que a gente possa sair daqui desafiados, possamos sair daqui unidos para realmente proclamar a verdade do Senhor. Pai, possamos sair daqui preparados para isso. Fale aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia, igreja. A graça e a paz de Jesus, amém? Privilégio poder estar aqui com os amados nessa manhã e dizer que me sinto à vontade, mesmo não participando do mesmo figurino da maioria. Aprendi com o meu ex-pastor que é mais fácil você tirar a gravata do que você sair correndo atrás de uma gravata para poder entrar dentro do programa. Estou vendo que nem o pastor Silvado está de gravata, né, pastor? Então eu estou bem fora, mas acho que os irmãos vão me aceitar assim mesmo nessa manhã, não é? Amém? Creio que de todo o coração Deus está nesse lugar, e esse ambiente de adoração, quando o povo de Deus se reúne juntos para podermos proclamar e glorificar ao Senhor com música, com culto, mas também um ambiente onde a missão, ela faz parte de tudo que é falado, de tudo que é cantado, de tudo que é mostrado no nosso culto, no nosso palco aqui à frente. E graças a Deus por esses jovens e adolescentes que têm mostrado um amor prático e realmente praticado missão integral, missão urbana. E esse foi o tema que me foi passado pelo pastor Marcos, pelo pastor Márcio, e eu fico feliz de poder falar desse tema, porque é um tema que eu gosto de falar. E não apenas eu gosto de falar, como é também um tema que eu acho que é muito relevante, que eu creio ser muito relevante para a igreja hoje. É um tema que precisa ser resgatado a cada dia, lembrado. E nessa manhã eu quero, com a igreja, com vocês, poder caminhar para alguns textos da palavra e podemos perceber o que a Bíblia nos incentiva nessa manhã e quais são as posições que precisamos tomar diante dos desafios que a palavra do Senhor nos apresenta. Missões urbanas, vivemos numa cidade que o IBGE colocou como 1 milhão, mais de 1.800.000 pessoas, apenas Curitiba, 1.700.000 pessoas na região metropolitana, 3,5 milhões de pessoas. Esse êxodo rural é algo real, é algo concreto que nós vemos na prática. Eu moro no Boqueirão há 2 anos, e dali para São José dos Pinhais você não tem transição mais, você entra na cidade de uma maneira, você não percebe que muda de cidade, e isso está se espalhando, e nós vivemos num contexto cada vez mais urbano, e cada dia mais é importante nós falarmos de missões urbanas, de uma igreja que se preocupa em praticar missão, a missão que Cristo nos concedeu nesse mundo, dentro das cidades, umas cidades doentes. Vivemos numa cidade doente, vivemos numa cidade que está prostrada pela droga, prostrada pela violência, prostrada pelo pecado. Sei que talvez no caminho para cá você cruzou com algumas situações. Eu no caminho para cá encontrei com 3 prostitutas lá no meu bairro.
e temos ali tentado desenvolver trabalhos que vão alcançar pessoas assim. Domingo pela manhã, talvez você vai falar assim, como isso? Domingo pela manhã, qualquer momento que você passar no Boqueirão, lá perto da nossa igreja, você vai ver prostituição e a maioria delas completamente tomadas pelo crack. E quando nós vemos a doença da cidade, nós não estamos falando apenas de vícios, nós estamos falando de doença da família, nós estamos falando de doença do coração do homem, de um homem que é doente pela falta de Jesus, pela falta do amor de Cristo nos seus corações. E ano passado, quando vimos, esse começo de ano, quando vimos o caso da Isabela Nardoni, e aquilo nos chamou a atenção por parecer algo tão fora do comum, algo tão exceção, tão excepcional, tão fora do corriqueiro, aquilo já não chama mais atenção por ser excepcional. Mas em Curitiba nós tivemos 2 casos que me chamaram muito a atenção, não sei se os irmãos se lembram, mas uma mãe que atirou uma criança, uma menina de 8 meses ali no centro de Curitiba pela janela, doente, uma pessoa doente na alma, doente no emocional, doente no seu físico, os químicos, mas doente, e atira a criança ali no centro de Curitiba. Um outro casal em que o padrasto bateu numa criança de 2 anos, eu tenho um filho de 3 anos e eu sei, fiquei muito condoído com aquilo, uma criança de 2 anos espancada até a morte pelo padrasto, mas com a anuência da mãe. E ele foi espancado até a morte, e os 2 estão respondendo agora por um processo criminal. E nós começamos a perceber que esses casos já não são excepcionais, mas eles estão saltitando. E eu tenho comprado um jornal que antigamente eu não gostava de ler, e eu vou dizer para os irmãos que não me traz tanto prazer, mas eu sei que é necessário, um jornal que fala realmente daquilo que está acontecendo às portas da nossa casa e na nossa cidade. A cidade de Curitiba é uma cidade que está prostrada pelas drogas, e nós precisamos cada dia mais entender que a missão da igreja é fazer diferença nas cidades. As cidades precisam de cura, a cura que Jesus pode e quer oferecer e tem poder para salvar, amém? Não foi isso que cantamos? Ele tem poder para salvar, queremos que a luz dele brilhe e que ele brilhe através das nossas vidas. Eu te convido a abrir o texto base de Mateus capítulo 9, versículo 9. Esse é o texto que nós vamos começar a nossa caminhada hoje pela manhã, para percebermos qual é o nosso chamado, a nossa missão, sermos lembrados nessa manhã do nosso chamado, da nossa missão, e que em nome de Jesus você possa tomar algumas posições diante desse chamado. Mateus 9:9 diz assim o Evangelho. O primeiro Evangelho diz assim: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por essa manhã, onde já pudemos cantar ao Senhor, já pudemos participar de um momento de culto tão gostoso, tão prazeroso para a nossa alma, Senhor. Mas também pudemos te entregar um pouco mais, ó Deus, do nosso coração ao Senhor. Porque o Senhor é o centro do nosso culto e a razão de existir esse culto. Mas nós queremos ouvir a Tua voz, como temos ouvido até agora. Que a Tua palavra seja realmente viva e eficaz. Traz-nos as aplicações que são necessárias para o nosso contexto. E que em nome de Jesus, pessoalmente, cada um possa tomar uma decisão hoje diante do Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse texto é conhecido como a chamada de Mateus ou a vocação de Mateus. O momento onde Mateus é convocado, Jesus então vocaciona, chama Mateus, convoca a Mateus e é colocado diante de uma decisão, diante de um desafio, diante de uma missão e diante de uma pessoa. Cristo se apresenta como aquele a ser seguido. E ele se apresenta então como aquele que nós vamos seguir, aquele a quem Mateus vai caminhar atrás dele. Mas Jesus não está apresentando simplesmente a sua pessoa. Ele está apresentando a sua pessoa que contém uma missão. Jesus estava apresentando junto consigo mesmo aquilo que ele estava para fazer nesse mundo. Seguir a Jesus significa estar debaixo da mesma missão do Cristo. O Messias,
o Redentor, aquele que quer encher tudo em todos, como diz lá em Efésios. Então, quando Mateus se levanta para seguir Jesus, ele não está simplesmente seguindo uma figura, um ícone, mas ele está seguindo alguém que tem uma missão. E ele está se colocando, então, debaixo da mesma missão de Cristo, que é o Redentor, que é aquele que quer redimir e que quer pôr ordem no caos. E quando eu disse que nós lemos os jornais e vemos esse caos instaurado nas cidades, nós estamos percebendo que realmente existe um caos instaurado. E que Cristo continua sendo a solução para esse caos, amém? Você crê nisso? Que Jesus ainda é a única solução? Nós já tentamos de tudo, já foi tentado o socialismo, já foi tentado o comunismo, o capitalismo também não dá certo, nós vemos aí as desigualdades sociais, que esse movimento injusto existe, nós estamos dentro desse contexto. Então Jesus se apresenta e continua se apresentando como a solução para que o ser humano encontre razão de existir e possa assim ser redimido e a sociedade possa assim ser abençoada. E esse mesmo chamado de Mateus continua ecoando até hoje, sermos discípulos de Cristo, sermos seguidores de Cristo. Se você prestou atenção na música que você cantou hoje, você já fez esse compromisso cantando. Cantando você já assumiu esse compromisso antes de pregar. Mas muitas vezes nós cantamos e não percebemos que estamos cantando. Sermos discípulos, seguidores, imitadores de Cristo na sua missão. E uma pessoa que não entende a sua missão é alguém solto na sua história. Alguém que não entende a missão pelo qual existe, qual é a sua tarefa, ele fica perdido na sua história. E não produz, apenas consome. E assim é uma igreja que não entende a sua missão na história, ela fica solta na história, ela apenas consome e ela não produz. Qual será a sua posição? Será que você já entendeu a missão que o Senhor tem te chamado para ser seguidor dele? Será que você tem entendido que Deus tem te chamado não apenas para segui-lo de uma maneira lúdica, de uma maneira cultica, mas de uma maneira prática, onde você faz aquilo que Jesus ainda está fazendo nesse mundo. Jesus ainda está fazendo coisas grandes, amados. Talvez vocês puderam ver um pouquinho do que o MED está fazendo, do que o Cross Generation, do que o Job está fazendo, do que essa juventude está fazendo. Jesus continua fazendo através do corpo dele hoje, do século 21, que chama-se igreja. Mas é necessário que você pessoalmente possa tomar essa decisão de dizer, eu entendo que essa missão é minha, Senhor. E eu quero continuar então o que o Senhor compartilhou com os seus seguidores. Eu gostaria de sugerir um epitáfio. Epitáfio é aquilo que vai na lápide da pessoa quando ela morre. Abra lá sua Bíblia em Atos 13:36, para que nós possamos responder então a pergunta de, então, qual é essa missão? Qual é a missão? Qual é a missão que nós temos como geração de igreja nesse tempo? Alguém segundo o coração de Deus. Alguém que por tantas vezes é lembrado como aquele que pecou, aquele que matou, aquele que não pôde construir o templo por causa do sangue nas suas mãos, mas que Deus o chama, que a Bíblia o chama de segundo o coração de Deus. E eu creio que ele é o homem segundo o coração de Deus por causa do seu epitáfio. E Atos 13:36 traz o epitáfio de Davi, que diz assim, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Principalmente a primeira parte do versículo diz, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. A nossa missão, essencialmente, está resumida aqui no epitáfio de Davi, que é servir a nossa geração. Porque essa foi a tarefa que Cristo executou enquanto ele estava andando aqui, enquanto ele exerceu seu ministério. Ele serviu a sua geração, ele veio para servir e não para ser servido. E essa é a mesma tarefa da igreja de hoje, servir a nossa geração. Servir a nossa geração, porque através desse serviço nós estaremos mostrando um amor prático. E eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão de amor prático. Mas isso me leva a pelo menos duas perguntas, duas questões. Primeira questão, será que se a nossa geração da igreja não responder afirmativamente à convocação,
Deus levantará outros? Essa é uma pergunta retórica. Responda aí para você mesmo. Será mesmo que se a nossa geração da igreja não atender ao chamado de servir, de seguir e de servir, essas palavras são muito íntimas, seguir e servir a Jesus, servir a nossa geração, será mesmo que Deus levantará outros no meio da nossa geração? Deus precisa de nós? Ou o reino precisa de nós? Eu não sei se o microfone está dando certo. Não sei se está falhando. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Então está jóia. Segunda pergunta. Será mesmo que Deus levanta pessoas para a sua obra? Será mesmo que Deus levanta pessoas para a sua obra? Gostaria de sugerir algumas respostas com alguns versículos básicos. Lembre-se primeiro que Deus é o missionário maior. Na verdade, Ele é essencialmente aquele que quer buscar a ovelha perdida. E nós precisamos entender, como diz Bosch, que a igreja é a única instituição que existe para aqueles que estão fora dela. E a igreja precisa entender que é a igreja para a comunidade. Uma igreja que olha além das quatro paredes. E como é bom ver o Cross Generation, como é bom ver ações práticas de que entendimento de que a igreja pensa nas 99, mas muitas vezes deixa 99 e vai atrás da 100ª ovelha, que não está arrebanhada, mas é ovelha. E nós precisamos entender que igreja é igreja para aqueles que estão fora dela. E por isso entendemos que Deus é um missionário maior. E a pergunta que ele faz para Isaías é: quem há de ir por nós? Mas a pergunta real que ele faz para Isaías é: quem está sentindo o que eu estou sentindo? Porque se você vai se sentir motivado hoje a servir a geração, a servir a tua geração como Davi o fez, como Mateus o fez, você simplesmente está sentindo aquilo que Deus sente, compaixão pelas almas. Se Deus abrisse o jornal amanhã, a Tribuna do Paraná, e visse todo aquele banho de sangue, você acha que Deus choraria ou não? Será que Jesus chora hoje quando ele vê as injustiças, quando ele vê os casamentos divididos, os casamentos se acabando, o mundo em crise, guerras, dissoluções? Então o mesmo sentimento que existe no coração de Deus, que em nome de Jesus nessa manhã possa invadir o teu coração. Porque essa pergunta que ele fez para Isaías: quem está sentindo o que eu sinto? Isaías disse: eu sinto o que o Senhor sente, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que ele está perguntando nessa manhã. Você sente? Você sente o que Deus sente? Compaixão? Jesus olha para a multidão e diz: eu estou com compaixão desse povo. Ele sentiu compaixão. A missão dada por Jesus foi dada por Jesus a nós. Deus deu uma missão para Jesus. E Jesus deu essa mesma missão para a igreja. Foi isso que ele fez. Ele recebeu uma missão. Mas ele disse que ele iria para o Pai. E ele deixaria o Espírito Santo conosco. E o corpo de Cristo agora assume a mesma missão. E continua a missão de Jesus. E é impressionante que Jesus diz que nós faríamos ainda muito mais. Nós ainda faríamos muito mais. Por quê? Porque o Espírito Santo estaria conosco, nós continuaríamos a missão que foi dada a Ele. Você como seguidor de Cristo, você como servo, como discípulo de Jesus, tem entendido que você está debaixo da mesma missão de Cristo? Mateus estava então sendo chamado para estar debaixo da mesma missão de Cristo. O texto de Mateus nos diz que Jesus fez um convite nada atrativo à primeira vista. Uma vida de privações, uma vida de perseguições, fugindo de cidade em cidade, blasfêmia, sofrimento, pobreza, dor. Esse era o convite de Jesus. Era um convite de privações. Mas era um convite aonde ele seria usado de uma maneira que nunca tinha sido usado antes. Porque ele entenderia qual seria a sua missão. Era um chamado não apenas para estar com Jesus, mas para fazer com ele o que ele tinha para fazer. Não era simplesmente aproveitar da presença de Jesus e estar ali ceando com Jesus, aprendendo de Jesus, mas fazendo com Jesus aquilo que ele veio para fazer, que era servir, que é servir. Gostaria de sugerir mais 2 textos para os irmãos. 1 Coríntios 3:9. Se você puder abrir a sua Bíblia.
São textos que mexem comigo e que deixam-me a pensar qual a nossa importância como igreja de Cristo nessa geração, de que se não respondermos ao chamado do Senhor nessa geração, existem problemas que poderão acontecer. 1 Coríntios 3,9 diz, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, porque de Deus somos cooperadores. Deus tem convocado a igreja para ser cooperador do que Ele quer fazer nesse mundo. Quando Ele olha para esse mundo, para essa cidade, Ele quer fazer algo nessa cidade, e Ele convoca então os seus cooperadores para redimir o mundo perdido. Lucas 4,18, a nossa missão maior. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade o oprimido e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa era a missão que estava por Jesus. Jesus se levanta na sinagoga, pega o livro de Isaías e diz, esse sou eu, o Espírito do Senhor está sobre mim. E a mesma missão que estava sobre Cristo agora repousa sobre a igreja, repousa sobre mim e sobre você. E você precisa entender isso, você precisa se lembrar disso, mas você precisa, na verdade, praticar. Entender que você é papel, você tem um papel, você é cooperador de Cristo na redenção desse mundo. Essa é a nossa missão, levar a boa nova do Evangelho. Que boa nova! Que o Rei Jesus está estendendo os seus domínios, amém? O reino do Senhor já está no meio de nós, não em plenitude, ainda não em plenitude, mas ele já pode ser percebido, amém? No meio de nós, entre nós, o reino do Senhor está aumentando. E ali onde os casamentos são consertados, ali aonde as pessoas abandonam as drogas, ali onde as crises são solucionadas por Jesus, quando Jesus entra no meio desse processo, o Evangelho de Cristo, a boa nova, essa é a boa nova, esse é o recado. E Ele tem poder para salvar, e Ele quer salvar toda a terra. Mas nós precisamos mostrar isso, não com declarações, mas com boas obras. E esse tema boas obras sempre foi um tema muito polêmico, porque existe um grande preconceito quando falamos de boas obras, de que as pessoas às vezes têm um certo medo de imaginar que nós vamos buscar as boas obras para alcançar o favor de Deus. E esse é um grande engano, é um grande mito que se criou, e muitas vezes as boas obras são rechaçadas até da vida cristã, porque as pessoas entram nessa ideia de que as boas obras, elas vão comprar o favor de Deus. Primeiro, que você não tem nunca como comprar o favor de Deus com nada. Não existe como você comprar o favor de Deus. É graça e só. E acabou. E se não for a graça de Deus, você está perdido. Mas nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. E Deus, quando Ele amou o mundo, como diz lá em João 3,16, vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Só até aí, vamos parar aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que ficou lá do céu mandando cartas de amor para o mundo. Foi isso que Ele fez? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou anjos para dizer o quanto nós somos importantes para Deus. Foi isso que Ele fez? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez algo. Ele agiu. O amor de Deus não é um amor romântico, mas é um amor movimento. Ele se movimentou e Ele entregou o seu único Filho para mostrar de modo prático quanto Ele nos ama. E Jesus também não simplesmente ficou andando por esse mundo dizendo que amava e que o Pai amava o mundo, mas Ele amou de um modo de servo. João capítulo 13 diz que o instrumento do amor de Jesus era uma bacia e uma toalha. E Ele lavou os pés dos discípulos e Ele serviu enquanto Ele caminhou por aqui. Por isso, o amor que Cristo nos ensina, e que existe em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, como disse Filipenses capítulo 2, que é um amor servo. Não é dizer, eu amo, nós amamos vocês,
Deus ama o mundo, mas nós precisamos mostrar isso através das boas obras. Você quer ver como isso não é uma ideia minha, mas é a palavra do Senhor? Mais alguns textos, eles estão projetados ali. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Boas obras, irmãos, e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então as boas obras precisam glorificar ao nosso Pai que estás nos céus. Muitas vezes as pessoas nem vão se converter no primeiro momento, mas não há como elas não glorificarem a Deus. Elas vão olhar para movimentos da igreja, para atitudes práticas da igreja e vão precisar glorificar a Deus. E as nossas boas obras precisam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Quais são as boas obras que você tem praticado? Quais são as boas obras que você tem feito no seu dia a dia? Qual o ministério no qual você tem se engajado para mostrar esse amor de Deus prático para a vida das pessoas? Irmãos, o mundo está cansado de discursos. Discurso e pregação. O mundo está saturado. Você consegue ligar a televisão em qualquer momento do dia e escutar pregação. O mundo não precisa de mais pregação. O mundo precisa de servos. Servos de Jesus, que servem a sua geração. E uma vez servindo a geração, mostram as boas obras que glorificam a Deus. E no momento que as pessoas glorificam a Deus, elas podem entregar a sua vida a Deus. Esse é o caminho, irmãos. Lavar os pés do mundo, servir o mundo, ter uma atitude prática de salvação. Vamos mudar a mesa? Então tá bom. Alô, som. Ok, tá melhor? Bem melhor, né? Então, irmãos, essa é a importância das nossas boas obras. Não é para você alcançar o favor de Deus, não. Porque é aquela velha história de se Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Né? Você é salvo pelas boas obras ou faz boas obras porque é salvo? Você é salvo pela graça, mas porque você é alcançado pela graça, as boas obras. Tiago é muito claro com isso. A fé sem obras é morta. Isso é muito sério, irmãos. Nós vamos chegar diante de Deus e vamos prestar conta. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Efésios 2,10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse texto é logo depois daqueles versículos que dizem que nós somos salvos pela graça. Mas somos salvos pela graça para as boas obras, que Deus de antemão nos preparou. E uma igreja que serve é aquela que glorifica a Deus. Tito 3,4, agora quanto a nós, aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Irmãos, João 15 é muito duro quando fala que quando o galho não dá fruto, quando a vara não dá fruto, é pesado demais, e é necessário que essa compreensão esteja no nosso coração. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Servir a nossa geração é lavar os pés do próximo, sem olhar quem é esse próximo, apenas servi-lo, servir a nossa geração. Primeira compreensão que eu gostaria de passar para os irmãos, já encerrando. Nós somos responsáveis para que a nossa geração não